queridos, eu sou o pastor Danilo Moreira e esse é o canal AD, Nação do Arrebatamento. Eu quero aqui comentar algo que o pastor Marco Feliciano, ele passou pela depressão, a esposa dele também. Eles perderam um pastor da sua igreja por causa da depressão. Então esse aqui é o assunto hoje e esse vídeo aí eu vou deixar ele falar sobre o que acontece, as críticas. Eu não vou falar nome dessa pessoa que ele está criticando aí, mas essa pessoa ela critica os pastores, dizer que está com depressão é como se fosse um meio para ganhar dinheiro. Ele que acha isso, ele que acha. Mas vocês vão ouvir o pastor Marco Feliciano falando e eu quero aqui relatar em poucas palavras a minha experiência com a depressão. Tá? Então, o assunto é esse hoje aqui e eu vou falar um pouco da minha experiência com depressão. Então, nós vamos aqui abordar este assunto hoje. Tá bom, meus irmãos? Então, você ouça aí o pastor Marco Feliciano e logo em seguida eu trarei o meu testemunho aqui, como eu venci a depressão. Minha enquete polêmica sobre a origem da depressão, conhecida como mal do século. Eu fiz nas minhas redes sociais uma enquete que indagava: para você a depressão é causada por uma doença natural ou por demônios? Comente isso, foi apenas o que eu falei, não fiz juízo de valor, não dei minha opinião. O resultado: 504 mil pessoas votaram, 80% entendendo que é doença, 20% entendendo que é espiritual, 3,8 milhões de pessoas alcançadas. Rendeu até matéria na Folha de São Paulo através do autodenominado depressivo Marcelo Zorzanelli, jornalista que afirma fazer piada com a doença que se diz portadora há 14 anos. E cá para nós, sinceramente, um órgão tão importante da imprensa permitir aquele tipo de texto é realmente entregar o comando do manicômio aos loucos. Marcelo extrapola o assunto da depressão e parte para um ataque gratuito e criminoso contra pastores televisivos com a matéria do título Marco Feliciano e o lucrativo negócio de demonizar a depressão. Esse moço deveria estudar o básico da matéria que pretende abordar. A medicina não tem todas as respostas para as causas da depressão. E está comprovado que a fé tem minimizado os sintomas de várias doenças, desde as psicossomáticas até as físicas. E nós, brasileiros, ainda, Marcelo, somos livres para decidir no que crer, pois há controvérsias até no meio médico. Nós não podemos aceitar ataques genéricos a todas as igrejas e pastores. Esses homens de terno que ele cita e que falam de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e que supostamente ofereceria cura no final das suas orações. Então, deixa eu parar um pouquinho aqui para não dar problema no YouTube. Então, esse camarada que fala, ele cita pastores de terno, que ele diz que oferece cura. Não é que nós oferecemos cura, não é que nós oferecemos cura. É que você viu que a enquete lá, 80% de pessoas acreditam que ela é de origem natural, e 20% acredita que pode ser manifestação demoníaca, né? Então, eu tenho o direito de usar a minha fé, eu tenho o direito de orar. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero aqui falar um pouco como eu venci a depressão. Como eu venci. Por quê? Porque eu tenho a experiência. Não foi que alguém me contou, foi que eu vivi. Há 16 anos atrás, quase não se falava de depressão. E eu fui atingido por depressão e síndrome do pânico. Eu tenho um testemunho completo aí no canal. No meu canal, você pode procurar lá. Mas eu quero dizer, para colocar aqui para completar aqui essa matéria, eu quero dizer que eu fiquei curado através da fé. Eu busquei o Senhor, assistindo na época uma pregação do pastor Marco Feliciano, que ele falava dos dias maus, uma pregação muito, muito impactante, e eu ouvi aquela palavra e fui orar, passei a madrugada orando, e quando foi pelas 3 e pouco da madrugada, eu senti a presença de Deus no meu quarto. Eu já tinha perdido a minha mãe, estava quase 2 anos em depressão, depois de ter perdido um amigo. Depois que eu perdi esse amigo, parece que aquilo tudo veio sobre mim e eu achava que eu ia morrer da mesma forma. E eu fiquei, foi algo muito
muito ruim na minha vida. Eu olhava para o meu corpo, eu não tinha uma ferida, eu não tinha um câncer, eu não tinha uma perna aleijada, eu não tinha um braço quebrado, eu não tinha... Não, mas eu olhar para dentro da minha alma, eu tinha algo que eu não conseguia ficar curado, não conseguia ficar bom. Aí eu olho para a Bíblia, a palavra de Deus, eu vejo o Salmo 42, ele escreve o Salmo 42 dizendo: por que te abate, ó minha alma? Espera em Deus. Então ele estava conversando com a própria alma dele, ou seja, ele estava em depressão, ele estava buscando um refúgio em Deus, e ele conseguiu vencer. Então existe a cura pela fé também, existe a cura pela medicina, tanto que ele vai falar aí, o pastor Marco Feliciano, ele vai falar: procure um médico, procure um psicólogo, procure, tá bom? Então esse aqui é o meu relato, meus irmãos. Se você conhece alguém que está com depressão, síndrome do pânico, envie esse vídeo para ele, quem sabe Deus vai curar ele. Se você quiser ouvir o meu testemunho completo, procure no YouTube aí, nesse canal aqui, eu tenho um testemunho completo que eu falo, tem uma live que eu falo, tem outro vídeo, bem simples o vídeo, mas eu falo como eu fiquei curado, como foi completo o meu testemunho, tá bom? Então, vamos colocar o resto do vídeo aqui. E criminosamente completa ele que tudo não passaria de um golpe. Na realidade, eles trazem paz para milhares de pessoas que acharam na fé a solução do seu mal. Portanto, essa resposta não é para o Marcelo, mas sim para a Folha de São Paulo, que coloca todo o seu prestígio nas mãos de um depressivo em grau máximo que atira em todas as direções com uma arma poderosa, que causam danos irreversíveis à honra de pessoas que só fazem levar a paz de Deus aos necessitados. Se tiverem alguma contraindicação, que venham para o debate de ideias, ok? Aqui, Marcelo, campo de ideias. Eu, Marco Feliciano, fui vítima de depressão e minha esposa teve síndrome do pânico. Sei bem como é o sentimento de impotência, o grau de tristeza, a angústia de querer respirar e não encontrar o oxigênio. Uma dor aguda, uma solidão. É como atravessar uma avenida escura, estreita, vazia, com direito à trilha sonora de um filme de Alfred Hitchcock. De repente, o único lugar de conforto é um quarto vazio e silencioso. Daí para frente, de vultos às vozes, uma vontade de sumir, de desaparecer e morrer. Felizes os que conseguem força para ir a um psicólogo, um psicanalista. Felizes os que, além de um profissional, têm uma família unida que lhe dá apoio. Mais feliz ainda, os que, além de um profissional e a família, têm fé e podem ir a uma igreja e podem receber oração. Eu e minha esposa tivemos tudo isso e estamos aqui para contar o nosso milagre. Então resolvi fazer a enquete. Por que será que a palavra demônios incomodou tanto? Eles não existem? Espíritos maus não existem? Como fica a Bíblia? Jesus, passando por aqui, falou sobre doenças e espíritos de enfermidade. Sim, espíritos, seres desprovidos de corpos físicos que causam doenças, as mais adversas, no corpo e na alma. Eu termino dizendo aos meus amigos e irmãos que estão com este mal: você não é o único e a vida não pode acabar por isso. Procure um profissional de saúde mental, um psicólogo. Não tenha vergonha, nem medo e nem preconceito. Se apegue à sua família, que é seu porto seguro, e vá à igreja em constante oração. E o Deus que me ajudou e ajudou a minha esposa vai ajudar você também.